Fala, meu querido. Hoje nós chegamos aqui para começar a pagar uma promessa. Nós prometemos a alguns alunos que quando nós batêssemos os 2.000 inscritos, nós começaríamos a fazer atividades novas aqui no canal. Nosso canal se resumia praticamente à resolução de exercícios de vestibulares e resoluções de exercícios que surgiam como dúvida dos nossos inscritos por aqui. Se você ainda tem essas dúvidas, por favor, manda para a gente está aqui para ajudar você. Mas quando batêssemos os 2.000 inscritos, nós começaríamos a colocar aqui para vocês aulas teóricas, aulas sobre física, desde os conceitos mais básicos até conceitos mais avançados. Então, a ideia que a gente vai fazer durante esse curso é apresentar para você, desde o mais básico, conceitos bem iniciais, como o dessa aula, até conceitos mais avançados. Você que está estudando aí para vestibular, não vai faltar temas mais difíceis aqui para você. A gente vai passar por todos, tá bom? Tentando, é claro, ser o mais claro possível para você. Então, nós vamos dividir ao máximo que der as atividades para não ficarem vídeos muito longos e que a gente consiga aí estudar passo a passo aquilo que é necessário para um vestibulando, para um estudante de física ao longo do ensino médio, tá bom? Então, vamos começar então com a aula número 1, chamada Introdução a Estudos do Movimento, e eu coloquei aqui para você um trem em cima passando por uma plataforma aqui, porque às vezes a gente tem que relacionar o conceito de que as pessoas que estão aqui dentro desse trem, você acha que elas estão paradas ou em movimento? Isso é uma pergunta importante, que pode ser uma pergunta também capciosa, porque veja, dá a entender de que o trem está em movimento aqui, né? Então, se eu estivesse na plataforma, as pessoas que estão aqui dentro, ou até mesmo o maquinista, ele andaria por esse caminho e eu diria para vocês que para para mim que está aqui parado diante do trem, eu veria essas pessoas em movimento. No entanto, se duas pessoas estivessem no banco, lado a lado ali, paradas uma em relação à outra, essa mesma pessoa que está em movimento para mim está em repouso para a outra pessoa que está do lado dela. Então é isso que a gente vai discutir bastante aqui nessa aula, tá bom? Antes da gente começar, se inscreve aqui, nos ajude, espalhe essa notícia que a gente está começando um curso de física, a gente vai fazer toda a trajetória importante aí para física, tá bom? Então, nessa primeira aula, a gente vai começar a falar sobre a introdução à cinemática. Então, é o primeiro tema que eu estudo, porque eu preciso começar a falar para vocês sobre um dos ramos da física. A física ela é dividida em vários ramos: mecânica, ótica, ondulatória, eletricidade, eletromagnetismo. São inúmeros que a gente tem, inúmeros não, né? Mas são muitos que a gente tem, várias divisões que a física propõe para a gente. Dentro dessas divisões, existem subdivisões. Uma delas é a cinemática, que está dentro do ramo da mecânica. Existem outros ramos, por exemplo, como o ramo da dinâmica, o ramo das energias, da hidrostática, que tudo faz parte ali do ramo da mecânica. Mas começando sobre a cinemática, a gente fala que ela é a parte da mecânica que descreve os movimentos procurando determinar a posição, a velocidade e a aceleração. Você vai ver que a gente vai fazer uma aula sobre posição, outra sobre velocidade, outra sobre aceleração, nessa ordem, tá? Então, mais à frente aí eu prometo passar para vocês essas inúmeras aulas que a gente está estudando. Esse primeiro momento, nessa primeira aula, a gente vai se preocupar apenas com posição e velocidade. Deixa a aceleração mais para frente, tá? Mas a posição de um corpo e a velocidade dele define muito sobre se um corpo está em repouso ou se um corpo está em movimento. A partir disso, a gente vai uma chave que você tem que ficar muito atento nessa nessa análise é de que da seguinte frase: tudo depende do referencial. Aqui eu vou até grifar começar grifando aqui esse tema. Por que que eu coloco grifando esse tema? Porque se a gente falar, por exemplo, é o exemplo que eu te dei do trem. Eu posso dizer que uma pessoa, ao mesmo tempo que está parada, ela está em movimento. Como assim, né? O caso da pessoa que está numa plataforma, a pessoa que está dentro do trem está em movimento, mas essa mesma pessoa pode estar parada em relação a outra pessoa que está sentada do lado dela. Então veja, então tudo vai depender do referencial. No meu referencial que estava na plataforma, ele está em movimento. Mas para a pessoa que está do lado dela, no banquinho ali, ela está em repouso. A outra coisa também que a gente vai estudar é em relação à dimensão do corpo, se a dimensão do corpo é importante ou se ela é desprezível. E aí a gente vai dizer, por exemplo, eu vou até vou dar o próximo start aqui, que é do próximo slide. Veja, aqui eu tenho até chamo a sua atenção para nesse slide para a relação entre corpo extenso e ponto material. Porque veja, olha quando a gente pensa num átomo. Se eu falar para você, um átomo é grande ou pequeno? Possivelmente você vai dizer, ele é pequeno.
Mas e se eu comparar no referencial de uma molécula? Eu posso desprezar o tamanho de um átomo pensando que, imaginando que você de repente seja uma molécula. Eu desprezo o tamanho de um átomo? Você desprezaria se você fosse uma molécula o tamanho de um átomo? Não, né? Porque o tamanho do átomo é que forma as moléculas. Aqui eu chamo até a sua atenção, coloquei aqui para você, ó, que o diâmetro do átomo, diâmetro é a distância que liga de um ponto ao outro de uma esfera ou de uma circunferência, passando pelo centro, né? Então, a distância entre dois pontos de uma esfera que passam pelo centro é chamado de diâmetro e ele é aproximadamente 1 nanômetro ou nanômetro, 10 elevado a menos 9 metros. E o diâmetro de uma molécula aqui é um pouco maior que isso, afinal, a junção de alguns átomos geram moléculas. Então, se eu pensar para um átomo, ele se comporta num referencial molécula, ele não é tão pequeno assim, ele não tem tamanho desprezível. O que não acontece quando a gente está falando de um átomo em relação à Terra, por exemplo. Olha o diâmetro do átomo, 1 nanômetro, são 9 zeros e o 1. Olha o tamanhozinho que é, né? E o diâmetro da Terra, 1,28 vezes 10 a oitava metro, muita distância, né? Então, olha a comparação do diâmetro do átomo para o diâmetro da Terra. Agora sim, o átomo, que num primeiro momento não tinha um tamanho desprezível no referencial molécula, agora ele tem um referencial desprezível, tamanho desprezível em relação à Terra. Então, tudo vai depender do referencial. É aquela frase que colocamos. Tudo depende do referencial que a gente está usando. Beleza? Então, nesse primeiro momento, eu quis diferenciar para você, não falei ainda sobre isso e vou colocar isso agora, a diferença entre corpo extenso e ponto material. No ponto material, a gente define que é um corpo ou um objeto cujas dimensões não interferem no estudo de determinado fenômeno. Ou seja, se eu pensar num objeto que o tamanho dele não é importante, ele é desprezível em relação ao referencial, a gente chama esse corpo de ponto material, esse corpo, esse objeto. Agora, se o tamanho dele for importante, eu falo aqui que for relevante, a gente fala que esse objeto é um corpo extenso. Então veja a diferença que existe entre ponto material e corpo extenso em cada um deles. Naquele exemplo que eu dei, quando eu pensava no átomo em relação à molécula, elas eram consideradas um corpo extenso, porque ela não tinha um tamanho desprezível. O tamanho dela era importante em relação ao referencial molécula. Agora, o mesmo átomo em relação à Terra, esse sim é considerado um ponto material. Então, essas são as duas diferenças que existem entre ponto material e corpo extenso. Vou te dar mais um exemplo aqui, ó, por exemplo. Se eu pensar num carro, tá? Ele está sendo estacionado numa vaga. O carro, ele é um corpo extenso porque o tamanho dele é importante, ele é relevante nessa trajetória que ele está fazendo. Então, nessa trajetória aqui, talvez de 4, 5 metros, ele tem o tamanho dele de 2, 3 metros é importante nessa trajetória que ele fez. Diferentemente de quando ele sai de São Paulo e vai lá para Angra dos Reis. Ele percorre aqui 500 quilômetros, talvez, algo próximo a isso, e um ponto material porque o tamanhozinho de 2 a 3 metros de um carro normal até 500 quilômetros, o tamanho dele é desprezível, muito pequeno. Então ele é considerado um ponto material. Aqui o tamanho dele não é desprezível, então é um chamado corpo extenso. Veja esse outro exemplo aqui de uma pessoa que, de repente, em um espaço aqui na praia, o tamanho dela, ela não é. Se eu pegar a praia inteira, talvez eu possa considerar ela como um ponto material. Mas se eu pegar essa criança aqui, ó, nesse espaço que ela está, deixa eu puxar aqui para você um pedacinho pequenininho da criança aqui. Deixa eu diminuir um pouco essa tamanho. Se eu pegar esse quadradinho que essa criança aqui está, esse pedaço de areia em que ela está é chamado de um corpo extenso. Por quê? Porque esse pedaço em que ela está por aqui, o tamanho dela é relevante em relação ao referencial que é esse pedaço que ela está pisando. Agora, esse nadador em relação ao oceano, o tamanho dele em relação ao oceano é desprezível, o tamanho dele é muito pequenininho. Então veja que esse mesmo nadador, uma hora ele esteve aqui na areia. Então, se eu pegasse uma faixa de areia pequena, esse nadador seria acho, considerado um corpo extenso, né? Então, depende do referencial que a gente está estudando aqui. Seguindo aqui, o próximo item, que a gente de novo volta a falar sobre
a importância da frase depende do referencial é na relação de repouso ou movimento. Eu digo que um corpo está em movimento em relação a determinado referencial quando a sua posição nesse referencial muda ao longo do tempo. Vou te dar um exemplo. Você agora deve estar sentado aí assistindo esse vídeo. Vamos buscar um referencial onde você está em movimento em relação a alguma coisa. Se, por exemplo, você está numa casa, se você está em algum lugar que está passando um carro por você. Você, em relação àquele carro, está em movimento, porque a cada instante a posição do carro em relação a você está mudando. Então basta haver uma mudança de posição entre vocês que eu considero que você está em movimento, ok? Ou se de repente uma pessoa, alguém que está aí com você na sua casa ou onde você está assistindo, adentra no lugar onde você está. Você vai perceber uma movimentação, uma variação de posição da pessoa em relação a você, e eu posso considerar que você, em relação à pessoa que está entrando, há movimento. Agora, não vai acontecer o movimento, e a gente diz que o corpo está em repouso, quando a posição e o referencial não mudam de posição ao longo do tempo. Isso significa, por exemplo, você em relação ao celular, ao seu computador que está aí paradinho diante de você. Você em relação ao computador, ele está em repouso. Há repouso ali porque você, em relação ao computador, não está mudando de posição. Né? Então, veja que você, ao mesmo tempo, existem referenciais em que você está em repouso e referencial que você está em movimento. Então, depende do referencial que você adotar, muito parecido com o conceito de corpo extenso e ponto material. Vou te dar aqui algum para a gente terminar essa primeira aulinha sobre alguns exemplos de repouso e movimento. Vamos pegar aqui essas três pessoas que estão aqui dentro do ônibus, ó. Essa senhora em relação a esse senhor que está aqui na frente, esses dois passageiros. Você está vendo que mesmo que parecendo que o ônibus está em movimento, um em relação ao outro não há variação de posição, porque ambos estão com a mesma velocidade. Então, é muito comum, às vezes, em alguns exercícios, você falar que um carro está na mesma velocidade que o outro, numa perseguição. Se um estiver com a mesma velocidade em relação ao outro, um está em repouso em relação ao outro. Apesar de que, em relação à estrada, no referencial estrada, haver movimento. Então, basta não haver movimento entre um e outro que eu posso considerar que um está em repouso em relação ao outro. Então, veja, essa senhora e esse senhor, esses dois passageiros, estão em repouso um em relação ao outro, que também estão em repouso em relação ao motorista. É claro que você pode perguntar assim, mas e se de repente aqui o passageiro levantar a mão e a moça estiver parada? Aí são bem detalhes, né? Mas eu estou pensando como o corpo do passageiro como um todo e o corpo da passageira como um todo. Se não acontecer mudanças de posição, a gente pode considerar que há repouso entre eles. Veja que se o ônibus aparentemente ele tem movimento, né? Em relação a esse referencial aqui desse quarta pessoa, todo mundo que está aqui dentro está em movimento em relação, porque ele está parado e o ônibus e as pessoas que estão lá dentro estão em movimento. Então, aconteceu mudanças na posição entre as pessoas, movimento. Não mudou a posição, repouso. Outro exemplo aqui, um observador em relação a uma pessoa parada aqui numa estação. Veja que o observador, aqui aparentemente o trem está em movimento, em relação a essa pessoa e em relação à lâmpada, há mudança de posição. Imagine que essa seja a pessoa observador e o trem está passando por aqui. Acontece mudança de posição entre eles, ou seja, há movimento entre as posições. Agora veja, a pessoa que está sentada e a lâmpada, os dois caminham junto na mesma velocidade. Então, um em relação ao outro há repouso. Se você já deve ter, se você mora aqui numa grande cidade como São Paulo ou cidades que têm aí metrô ou até mesmo trens, né? Se a pessoa está parada diante de você no trem, 6 horas da tarde, hora do rush, o momento lá de bastante fluxo de pessoas no trem ou no metrô, se você ficar parado um em relação ao outro, você sai de uma estação, por exemplo, a estação Sé, e vai até a estação Pedro II, que é uma das estações aqui do metrô de São Paulo. Se você vai junto com essa pessoa sem mudança
de posição, você está em repouso em relação a ela. Mas em relação à pessoa que está lá fora esperando o metrô chegar, vocês estão em movimento. Você está deixando a pessoa para trás, né? Então, quando você faz isso, acontece numa mesma pessoa estar no referencial em repouso e em relação a outra o referencial ele está em movimento. Ok? Então veja que outro tema que a gente está falando aqui é um quadrinho que a gente tem, que tá, o Cascão está falando para o Cebolinha, que lá vai o as do skate, e aí o Cascão, você não sabe o que é proibido andar de skate aqui no parque, mas aí a pergunta é que o Cascão usa assim, mas eu estou parado, quem está andando é o skate. E o Cascão está muito certo ao dizer isso. Por quê? Porque quando a gente olha para a análise, em relação ao skate, o Cascão está parado. Mas em relação ao chão, a superfície onde eles estão dando essa volta por aí, ele está em movimento. E aí você tem vários exemplos que você vai encontrar aí quando estiver estudando sobre referencial. E é isso. Então, nessa primeira aula, eu defini para você os conceitos de repouso, movimento, conceito de corpo extenso e ponto material. E eu espero que você consiga aí entender passo a passo essas aulas que a gente vai fazer. Vai ter muita parte que vai envolver um pouquinho mais de matemática, outras partes que são mais conceituais, teóricas, mas eu espero que ao longo de todo esse longo caminho que iremos fazer, você consiga aprender um pouquinho mais de física. Se esse vídeo te ajudou, dá um like aqui, ajuda a gente cada vez mais a chegar agora as pessoas a aprenderem de fato a física. Bora conosco nessa viagem aqui para poder chegar muito longe aprendendo um pouquinho mais de física. Obrigado se você quiser aprender um pouquinho mais, a gente vai fazendo várias aulas e vamos colocando aqui para você. Grande abraço e até a próxima. Valeu!